Então tá. A matéria ela pode ser encontrada em três estados físicos, né? Como eu falei, o sólido, o líquido e o gasoso. Então, no estado sólido, as moléculas elas estão mais próximo uma das outras e elas estão mais agregadas no estado sólido. No estado líquido, elas não estão tão próximas e também não estão tão agregadas. Então, digamos que é um estado meio que intermediário. Já no estado gasoso, elas estão menos próximas, menos agregadas e, por isso, mais desorganizadas. Ok? Ô, professor, Pode falar. partículas e moléculas são a mesma coisa? Nesse caso aqui, nesse caso específico, sim. Ah, tá. Porque a gente pode falar partículas de água ou moléculas de água. Ah, eu poderia falar de qualquer coisa? Qualquer substância? Partícula ou molécula dessa Nesse, coisa ou não? nesse caso, a gente falando de No estado ca- físico, sim. Ah, só no caso da água, ou não? Não, no caso, falar de estado físico. Por exemplo, estou falando de estado físico de uma substância, então pode ser a molécula ou partículas da molécula. Pode ser a molécula da substância ou partículas das substâncias. Ah, entendi, tá bom. Está indo agora, está em estados físicos, mostrando as figuras, onde tem os recipientes. Tá sim, agora tá indo. Aqui tá. Ah, beleza. Sim, então, quanto à forma das substâncias, de acordo com os diferentes estados físicos em que elas se encontram. Então, o sólido, no estado sólido, as substâncias ela tem formas e volumes definidos. Então, por exemplo, se a gente pegar cubos de gelo e colocar em um determinado recipiente, não vai haver mudança na forma desse sólido, nem tampouco vai ocorrer variação no volume, né? Então, o sólido ele tem forma e volumes definidos. Já o líquido, quando a gente coloca no recipiente, ele tende a assumir a forma, né, desse recipiente. Então, ele tem forma variável. Porém, o volume do líquido, ele não é variável. Ele é um volume fixo e definido. E as substâncias no estado de vapor, ele tem forma e volume variável. Então, se eu colocar uma substância gasosa em um determinado recipiente, essa substância gasosa vai assumir a forma do recipiente. E também pode ocorrer uma variação dessa substância que foi colocada. Ou seja, eu posso comprimir, diminuindo o volume, ou eu posso provocar uma expansão, né? Que vai ocorrer um aumento no volume. Um experimento que pode ser feito por exemplo, uma seringa, né? Se a gente fechar a ponta de uma seringa, a gente pode comprimir ou pode expandir o ar que está lá dentro, né? Dessa seringa. Ok? Uhum. Então, de um ponto de vista ainda, digamos assim, de um ponto de vista mais microscópico ainda, a gente pode comparar duas moléculas com relação às forças, né, que estão agindo sobre duas moléculas. Então, essas duas bolas aqui em vermelho, digamos que ela represente duas moléculas. Então mais uma vez, aqui é para mostrar como que as substâncias elas se apresentam, como que a forma e o volume dessas substâncias se modificam ou não, de acordo com o estado físico em que ela se apresenta. Então, no estado sólido, as substâncias elas têm forma e volume definidos. Então, por exemplo, aqui na representação, temos cubos de gelo. Então, se a gente colocar cubos de gelo em um recipiente, não vai haver mudança na sua forma, nem no seu volume. Se colocarmos, por exemplo, água em um recipiente, né, que já é o estado líquido da matéria, o volume do líquido vai assumir a forma do recipiente, então pode ocorrer uma mudança na forma, a forma é variável, porém o volume não vai ocorrer variação nesse volume, né? Então a forma é variável e o volume ele vai continuar fixo.
Já no estado de vapor, por exemplo, se a gente colocar uma substância gasosa no recipiente, essa substância ela vai assumir a forma do recipiente. E a gente também pode modificar o volume, fazendo uma compressão nesse recipiente ou fazendo uma compressão, vai diminuir o volume, ou expandindo, né, esse gás. Aí o exemplo que eu falei anteriormente foi de uma seringa. Então, se a gente prender, fechar a extremidade da seringa e movimentar o êmbolo, a gente pode alterar o volume, né, do gás que está lá dentro, expandindo ou comprimindo. Então, aqui comparando duas moléculas de uma substância, ou dois átomos no estado gasoso, então a gente pode fazer uma análise das forças, né, que estão atuando sobre essas moléculas. Então, aqui a gente tem as forças de repulsão, representadas por Fr, e as forças de atração, para ambas as moléculas. Então, se as forças de atração forem maior do que a força de repulsão, então significa que essas substâncias, que essas moléculas, elas estão muito próximas umas das outras. Então, elas estariam no estado gasoso, ou desculpa, no estado sólido, já que as forças de atração são maiores, então elas estariam muito próximas, e estariam no estado sólido. Já quando as forças de repulsão, Fr, são maiores do que as forças de atração, então essas duas moléculas, elas estão separadas, por isso elas estariam no estado gasoso. E quando há um equilíbrio entre as forças de repulsão e as forças de atração, então essa substância ela vai estar no estado líquido, né, que é um estado de equilíbrio, digamos assim, entre as forças atrativas e as forças repulsivas. A Babi perguntou se você pode repetir, professor. Tá, essa parte aqui, né? Então, aqui a gente está analisando duas moléculas. Então, essas moléculas, elas interagem entre si. Então, elas podem se atrair ou elas podem, né, se expelir. Elas podem ser atraídas ou elas podem ser repelidas. Então, a força de atração é representada por Fa e a força de repulsão representada por Fr, para as duas moléculas. Então, tem essas duas forças agindo sobre as moléculas. Então, se as forças de repulsão forem maior do que as forças de atração, as forças de repulsão vai estar com maior intensidade. Então, elas vão estar se repelindo, por isso elas estarão mais afastadas. Se elas estão mais afastadas, elas estão no estado gasoso. Beleza? Ô, professor, Oi. por que naturalmente as moléculas têm essa força de atração umas com as outras? Aí tem uma outra questão que vocês, eu não lembro se é na minha frente ou se na frente de um outro professor, mas aí tem a ver com as interações intermoleculares. Tem a ver com o tipo de ligação que cada Molécula tem. molécula faz isso. Então tem a ver com polaridade, entendeu? Uhum. É meio Isso como se uma. não, Entendi. sim. No momento a gente não vai fazer esse tipo de estudo, Pra não confundir, né? porque faz parte de um outro conteúdo, mas vocês verão isso com certeza. Beleza. Então, se as forças de atração forem se as forças de atração forem mais intensas, então elas estarão mais próximas e por isso essas moléculas elas estarão mais agregadas, portanto, se apresentarão como sólidos. Beleza, Babi? Professora, e como que seria a representação gráfica no estado líquido dessas moléculas? As forças de atração e repulsão, elas teriam, digamos não, elas teriam a mesma intensidade, então elas estariam em equilíbrio. É como se cada força repulsiva anulasse uma força atrativa, entendeu? Aqui a gente tem a flechinha, né? Indo para o Isso. FR ou FA.
Aí, no caso do líquido, a gente teria como a representação disso? Então, na verdade, essa forma como está aqui estaria representando de forma mais adequada o líquido, porque você observa que a gente tem 4 setas, não é isso? Isso. Digamos que elas têm a mesma intensidade, Tá. correto? Aham. Então, cada uma força atrativa vai acabar anulando uma força repulsiva, Tá bom, entendi. entendeu? É como se ela no líquido fosse um sentido neutro? De força, sim. Aproximadamente. Não é exatamente, mas aproximadamente. Professor, rapidinho, como eu posso manipular as forças, né, dentro das moléculas, né, de atração e da repulsão? Como eu Simples, posso reduzir ou aumentar? você fornece energia ou você retira energia. Hum. Se você aumenta energia, você vai aumentar as forças de repulsão. Se você retira energia, você vai diminuir as forças de repulsão. Por exemplo, aquecer ou resfriar. Ou então também você pode mexer na pressão. Se você aumenta a pressão, então você vai estar diminuindo as forças atrativas, aumentando forças repulsivas. Ok? Beleza? Uhum. Sim, e aqui nós temos, nessa figura 5, está representado o poço de energia dos três estados da matéria, né? Então, o poço de energia seria o nível energético mais baixo e mais estável, né, para cada estado físico da matéria. Então aqui nessa figura, a gente tem a representação da energia potencial, nesse eixo aqui, no eixo X, em função da distância entre as moléculas. Então, para o estado sólido, como já foi falado, as moléculas estão muito próximas. Então, o poço de energia vai acontecer justamente quando as forças atrativas vai estar com maior intensidade, então as moléculas estarão muito próximas. Para o estado líquido, esse poço de energia vai acontecer justamente onde as forças atrativas e repulsivas, elas têm a mesma intensidade. Já para o estado gasoso, esse poço energético, né, as moléculas elas vão estar no nível de menor energia, justamente quando elas estiverem bastante afastadas umas das outras. Então, nessa tabela, ainda falando um pouco sobre a forma e volume da matéria, né, das substâncias, com relação aos seus estados físicos. Então, para o sólido, a gente tem forma definida e volume definido. Então, a força de atração vai ser maior do que a força de repulsão. No líquido, a gente tem forma variável e volume definido. Então, as forças atrativas vai ser aproximadamente igual às forças repulsivas. Já no estado gasoso, a gente vai ter forma variável e vai ter também volume variável. Então, as forças atrativas serão menores do que as forças repulsivas. Então, aqui sobre as mudanças de estado físico propriamente ditas, né? Então, como já foi falado antes, a gente tem o estado sólido, líquido e estado de vapor. Tá, peraí, slide 7. Só voltar um pouquinho aqui no slide 7, que a Victoria perguntou, disse que não entendeu o slide 7. Então, nesse slide 7 aqui, nessa figura 5, a gente tem um poço de energia para os 3 estados da matéria. Um poço de energia... Desculpa, só um momento. Um poço de energia é o estado de mais baixa energia
para cada estado físico. Então, aqui a gente tem a representação de moléculas no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Então, são os menores estados energéticos para cada estado físico. Então, para o sólido, esse poço energético, né, o nível de menor energia, vai ser quando as forças atrativas forem maiores do que as forças repulsivas. No estado líquido, o poço energético vai ser quando as forças atrativas forem iguais às forças repulsivas. E no estado gasoso, será quando as moléculas, quando as forças repulsivas, ela for bem superior às forças atrativas. Por isso, as moléculas vão estar o mais afastada possível. Então, isso vai garantir maior estabilidade e menor energia no estado gasoso para uma determinada substância. Beleza? Então, voltando aqui. Então, voltando aqui no slide 9, para as mudanças de estado físico propriamente ditas, então a gente tem o estado sólido, líquido e o estado de vapor ou estado gasoso. Geralmente, geralmente as substâncias, elas tendem a ir nesse sentido. Elas saem do estado sólido, passam pelo líquido e vão para o estado de vapor. Então, quando a substância sai do estado sólido para o estado líquido, esse processo é chamado de fusão. O exemplo mais comum que a gente pode dar é o derretimento de um cubo de gelo. Quando a substância está no estado líquido e passa para o estado sólido, esse processo é chamado de solidificação. Quando a substância está no estado líquido e vai para o estado de vapor, esse processo é chamado de vaporização. E quando a substância está em estado de vapor e passa para o estado líquido, esse processo é chamado de condensação. Porém, existem algumas substâncias que não necessariamente ela sai do estado sólido, passa pelo líquido e vai para o estado de vapor. Algumas substâncias elas já passam direto do estado sólido para o estado de vapor. Quando isso acontece, quando as substâncias passam direto do estado sólido para o estado de vapor, esse processo é chamado de sublimação. E o contrário também pode acontecer. A substância pode estar no estado de vapor e passar direto para o estado sólido sem passar pelo líquido. Então, esse processo é chamado de sublimação ou deposição. Beleza? A deposição é só do vapor para o sólido ou o contrário também pode ser? Não. A deposição só pode ser do vapor para o sólido. E sublimação pode ser tanto do sólido para o vapor, quanto do vapor para o sólido. Agora, a deposição é só do vapor para o sólido. Ah, ok. Professor, tem alguma diferença entre os dois ou é só de nome mesmo? Sublimação e deposição? Sim. Então, aqui a sublimação você pode dar esse nome tanto para o sentido direto, né, que é do sólido para o vapor, quanto para o sentido inverso, do vapor para o sólido. Só que a deposição não, a deposição é só do vapor para o sólido. Ah, entendi. E aqui tem um outro esquema. Então, alguns processos, algumas transformações, elas acabam recebendo outros nomes que acabam significando a mesma coisa, mas esses nomes também são bem intuitivos. Então, não há muita confusão com esses nomes, né? Então, do estado sólido para o estado líquido, pode ser chamado também de derretimento, de uma forma, digamos assim, menos formal, né? Menos formal, mas também não é errado. Do líquido para o sólido, congelamento. Aí temos do sólido para o gasoso, né? A sublimação que a gente já falou. Também do gasoso para o sólido pode ser chamado de ressublimação. Então, isso aqui, na maioria das vezes, são só nomes para
tentar confundir, mas significa a mesma coisa. E do gasoso para o líquido, a condensação normal, e do líquido para o gasoso, a evaporação. Gostei mais desse aí, viu? É mais simples. Então, aqui são alguns exemplos de substâncias compostos que sofrem a sublimação. Um desses compostos é a naftalina, que as pessoas costumam utilizar, colocam em guarda-roupa ou em cantos, né, da casa para acabar com insetos, esse tipo de coisa. Então, a naftalina você coloca lá e com o tempo você percebe que ela some entre aspas, né? Então, o que acontece é a sublimação. A naftalina ela passa diretamente do estado sólido para o estado de vapor, sem passar pelo estado líquido. Outro composto é o gás carbônico, na forma de CO2, ou também conhecido como gelo seco. O gelo seco ele é gás carbônico congelado, que é utilizado principalmente para aqueles efeitos em boates, shows e tudo mais. Então, ele passa direto do estado sólido para o estado de vapor, o gelo seco, gás carbônico. E também temos um outro exemplo, o iodo, que quando ele é aquecido, ele passa direto do estado sólido para o estado de vapor. Então, a gente pode observar que essa coloração aqui tem uma dificuldade com cores. Não sei se esse lilás, se é roxo, mas essa cor aqui é vapor de iodo. Está passando diretamente do estado sólido para o estado de vapor. Professor, a Lia perguntou para que serve o iodo. O iodo, deixa-me ver. Tem várias funções. Uma das principais funções é no nosso organismo. A gente precisa de iodo na glândula tireoide para produzir alguns hormônios. Alguns hormônios que são produzidos pela glândula tireoide precisa do iodo para fazer essa síntese hormonal. Salvo engano, ele também é utilizado como antisséptico, não tenho certeza, mas tipo uma solução de iodo, se não estiver enganado, ele pode ser usado para fazer asepsia de locais. Deixa eu pensar aqui. Eu não tenho certeza sobre ele ser utilizado para fazer asepsia, limpeza, né, de ferimentos, mas com certeza a função que eu falei anteriormente dele ser um componente importante para o nosso organismo, né, porque ele é utilizado pela glândula tireoide para a produção de alguns hormônios para o nosso corpo. O iodo ele é adicionado ao sal de cozinha, né? Não sei se vocês já observaram, mas quando a gente compra o sal e a gente observa lá no rótulo, aparece sal iodado. Então, uma das formas de ingestão de iodo para o nosso organismo é através, né, do sal de cozinha. Ok? Ô, professor, faz mal respirar gelo seco numa festa, por exemplo, no show, por ser gás carbônico? Gás carbônico? Então, geralmente não faz mal, porque o tempo de exposição, o tempo que você fica respirando, geralmente não é muito tempo. Tipo, são, sei lá, tipo, nem 1 minuto, 2 minutos. Agora, se você ficar exposto, se você ficar exposto, tipo, meia hora num ambiente que contém muito gás carbônico, aí você corre o risco de sofrer asfixia. Mas no caso de um show, por exemplo, que tem, sei lá, 100 mil pessoas, 10 mil pessoas, sei lá, não teria problema. Não tem problema. Não tem problema. Tem que bom saber, né? É tanto que as pessoas usam de boa, tranquilamente. Até hoje ninguém nunca morreu por causa disso. Então que bom. Bom saber. Não tem estatística. Não que se saiba pela Na lei, verdade, na Rússia, lá um grupo de amigos, eles foram fazer uma brincadeira na piscina no aniversário com gelo seco e eles morreram asfixiados.
Mas também a Rússia, né? A Rússia, né? Mas também eles colocaram uma quantidade de gelo seco exorbitante. Ah, eu vi esse vídeo, desesperador, né? É, o... Foi o É marido da isso aí. moça. Foi? Não, a Nick falou que foi o marido da moça que colocou na piscina o gás carbônico junto com a água ali, né? Na piscina. Tá, mas é loucura, coisa de gente louca, né? É a Rússia, gente. Pois é. Ah, foi o marido da moça que Então, morreu? Ele tava na piscina, é isso? Nossa. Ela colocou e ele pulou. Meu Deus. Peraí que eu tô acompanhando os comentários aqui, viu? Mas podem falar que eu tô ouvindo. Eu, hein? O pessoal vive ao extremo na Rússia, né? Sabe que não. Sim, sim. É, a Vitória tá falando que a mãe dela coloca iodo de Na salada. molho na salada. O Tira iodo de molho? Como assim? Acho que ela coloca a salada e coloca o iodo e deixa a salada de molho pra tirar o Tá, agrotóxico da salada. tá. E onde que ela consegue iodo? Sei lá. Onde que essa mãe consegue iodo? Boa noite. Eu acho que Boa noite. não seria, acho que o iodo in natura, assim, mas é uma substância que ela serve como um antisséptico também para os alimentos. Então Ah, acaba tá. matando as bactérias que tem, sabe? Os germes nos alimentos. Eu acho que seria. Dá no potinho mesmo, é um tubinho assim, marrom. E ele serve para Tá, isso eu vou mesmo. dar uma olhada. Eu vou dar uma pesquisada nisso aqui e na próxima aula a gente conversa sobre. Então, eu Beleza? até peguei ele aqui, professor. Quer ver ele? Tá, peraí. Tá Manda bom. foto do iodo. Cadê? Cadê o iodo? Calma aí, calma aí. Deixa eu ver a câmera aqui sem eu aparecer. Ah, é muito engraçado. Tudo que acontece aqui o pessoal fala, manda foto. Tá, aproxima um pouco Aqui, mais. ó. Olha só, tem. Professor, eu também usava, eu tinha. Professor, vou mandar o nome aqui no chat. É líquido esse Tá. iodo. Sim. Eu tinha problema na tireoide, eu colocava iodo aqui para o corpo absorver. Ele ajudava. E aí, ajudou, agora eu não tenho mais problema. Olha só. Aí, tá vendo? Eu tinha falado com vocês que eu achava que ele era utilizado como antisséptico, mas eu não tinha certeza. Agora vocês confirmaram. Vai lá, professor. Se gaba agora. A Realmente, química no dia a dia. É. Tá, da hora. Professor, da hora. E a aula aqui? Vamos voltar? Não, mas tá na aula, no contexto da aula. Brincadeira. Sim, então, continuando aqui, sobre a vaporização. Então, a vaporização, a vaporização ela pode ocorrer de três formas. Então, pode ser a evaporação, que o exemplo mais comum é tipo uma roupa secando no varal. Então, a evaporação, ela ocorre quando a temperatura de ebulição da substância, quando a evaporação, ela ocorre a uma temperatura menor do que a temperatura de ebulição da substância. Por exemplo, a água a temperatura de ebulição é o que? 100 graus Celsius. Então, a essa temperatura, a água passa do estado líquido para o estado gasoso, o estado de vapor. Porém, a água ela também passa para o estado de vapor, mesmo que ela não esteja a uma temperatura de 100 graus. Ok? Então, quando a água passa para o estado de vapor a uma temperatura menor que 100 graus, então esse processo é chamado de evaporação, porque a água está evaporando a uma temperatura menor do que a temperatura de ebulição. E a ebulição propriamente dita, que é a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso, ocorre exatamente na temperatura de ebulição, que é a 100 graus Celsius, que é quando a água está fervendo. E a calefação é a passagem da água do estado líquido para o estado de vapor, porém é uma temperatura maior do que a temperatura de ebulição. Então, o exemplo que a gente tem é quando a gente joga água numa chapa muito quente. Essa chapa está numa temperatura muito maior do que 100 graus Celsius. Então, uma passagem brusca
da água do estado líquido para o estado de vapor. Ô, professor, esse nome só é dado à mudança de estado. Oi? Esses nomes só são dados à mudança de estado. Isso. Ah, tá. No ca- Existe a vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado sólido. Aí dentro da vaporização existem essas três divisões, que também continua sendo vaporização, mas aí ocorre de diferentes formas. Ah, tá, entendi. Três segmentos, né, dentro do... Entendi. Dentro da vaporização. Uhum. Temos a condensação. A condensação ocorre quando uma substância gasosa ela entra em contato com uma superfície muito fria. Então, por exemplo, vapores de água, quando eles aderem, se aproximam de uma substância muito fria, ocorre a condensação, não é isso? Né? Que é a junção de partículas de água que vão se juntando, então elas vão ficando cada vez maiores, devido justamente a essa diferença de temperatura entre o ambiente e a superfície. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma garrafa de água gelada. Então, os vapores de água que está externo à garrafa, quando se aproximam, devido à diferença de temperatura, a baixa temperatura, acabam condensando. Bárbara. Também me confundo, precisava de macete para ajudar. Eu vou tentar, eu vou ver se eu consigo fazer de uma forma que fique bastante clara e bastante memorizável. A minha garrafa de água tá assim agora. A A minha garrafa da também. Dalila Não sei se vocês estão vendo aí, tá condensada ela. não sei se está focando, mas a minha tá assim também. Então, nesse exemplo aqui da garrafa é a condensação. E a gente também temos a liquefação, que é uma forma de condensação. Daí o exemplo mais comum que a gente tem é do gás do botijão, né? Que é um gás liquefeito de petróleo. Então, nesses botijões, geralmente a gente tem a mistura de três gases, que é o butano, o propano e o pentano. Então, esses gases eles são submetidos a altíssimas pressões até que eles se tornam líquidos. Então, esse processo é chamado de liquefação, que também é uma forma de condensação. Ah, vai sim, eu espero, não vai, acho que não vai dar tempo a gente resolver os exercícios hoje, mas eu vou deixar eles, vou dar material para vocês. Aí na semana que vem a gente já começa com a resolução deles. Angélica, o professor faz uma música aí. Nossa, eu sou muito ruim com essas coisas. Ai, Mas quem sabe, né? quem sabe? Pronto, chegamos aos exercícios. Pensei que estavam longe, mas está bem aqui. Então, eu separei 6 exercícios para a gente tentar resolver. Então, vou dar uns minutinhos para vocês lerem, tentar responder, e vocês vão me falando aqui no chat. Aí, se não der tempo a gente responder tudo hoje, a gente começa na próxima aula já resolvendo eles. Então, só vou dar uma lidinha aqui e explicar alguma coisa, se ficar alguma dúvida, para vocês tentarem resolver. Então, no primeiro exercício... Ah, sim, eu vou disponibilizar. Vocês têm um link do Drive, né? Temos. Com material. Sim. Acho que a Nath Eu vou mandou. colocar lá na minha pasta. Tem uma pasta lá com o meu nome, Berlane. Não sei se eu tinha falado para vocês, mas meu nome é Berlane. Aí eu vou colocar lá os slides da aula, que estarão os exercícios também. Beleza? Beleza. Então vamos lá. No exercício número 3, né, que é o primeiro, FUVEST. O ácido acético e bromo, sob pressão de 1 atm, estão em recipientes imersos em banhos.
como mostrado na figura adiante. Nessas condições, qual é o estado físico preponderante de cada uma dessas substâncias? Aí os dados que ele dá. O ácido acético apresenta temperatura de fusão igual a 17 graus Celsius e temperatura de ebulição a 1 atm igual a 118 graus Celsius. Então, para o ácido acético, diz que a temperatura de fusão é igual a 17 graus Celsius. Isso quer dizer que, a partir de 17 graus Celsius, né, o ácido acético ele está em qual estado? Sólido, líquido ou gasoso? Eu já pularia a questão, já estou em pânico. Líquido, né? Líquido, justamente. Porque ele fundiu, ele se Fusão, tornou é. líquido. Isso. A partir de 17 graus Celsius, ele se torna líquido. E a temperatura de ebulição, a 1 atm, que é pressão atmosférica, é igual a 118 graus Celsius. Temperatura de ebulição igual a 118 graus Celsius. Então, a partir de 118 graus Celsius, qual que é o estado físico do ácido acético? Gasoso. 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 Beleza. Pronto. Então, aí ele passa para o bromo agora. O bromo apresenta temperatura de fusão igual a menos 7 graus Celsius. Então, a mesma coisa, a partir de menos 7 graus Celsius, vai estar no estado líquido. E temperatura de ebulição igual a 59 graus Celsius. Então, significa que a partir de 59 graus Celsius, o bromo ele vai estar no estado... Qual estado? Gasoso. Gasoso. Pronto. Então, aqui a gente tem o ácido acético. Babi. Qual foi o grego que eu falei para você, Babi? Tudo. Tá. Então eu vou voltar. Vou voltar de novo. Acho que hoje só vai dar tempo. Eita, faltam 3 minutos para acabar a aula. Só vai dar tempo a gente fazer essa aqui. Então a gente faz essa juntos e as outras vocês fazem depois e aí na próxima aula a gente corrige. Eu acho que o mais difícil é interpretar o enunciado, né? Traduzir porque a gente estudou, né? Fazer o Isso. inverso, né? O que a gente deve prestar atenção aqui é que ele está falando qual que é a temperatura em que cada substância muda de estado físico. Então, o ácido acético, vou fazer um por um. Então, o ácido acético, a temperatura de fusão é igual a 17 graus Celsius. Uhum. Então, a partir de 17 graus Celsius, ele está no estado líquido. Uhum. Pronto. E a temperatura de ebulição é menos 118... desculpa, a temperatura de ebulição é 118 graus Celsius. Então, a partir de 118 graus Celsius, o ácido acético vai estar no estado gasoso. Então, a gente tem aqui o ácido acético, é por esse primeiro recipiente que é contendo ácido acético, e ele está em óleo, e esse óleo está a uma temperatura de 150 graus Celsius. Então, por equilíbrio, o ácido acético está nessa mesma temperatura. Tá líquido. Então, vamos lá. Então, o ácido acético está a 150 graus Celsius. Então, qual é o estado físico do ácido acético a essa temperatura? Gasoso. Gasoso, justamente, porque a temperatura em que ele se apresenta aqui é maior do que a temperatura de ebulição, é maior do que a temperatura em que ele apresenta estado gasoso. Então, é verdade. vai estar no estado gasoso. Pronto, então a gente já sabe que o ácido acético está no estado gasoso. Agora vamos para o bromo. Aqui a gente tem água líquida em equilíbrio com gelo. Se a gente tem gelo e água líquida, a gente supõe que a temperatura desse recipiente aqui está a quantos graus? Negativa, né? Maior que 0. Não é não? Qual maior que 0? Não, nesse caso aqui a gente está falando que a água está em equilíbrio, água líquida em equilíbrio com gelo. Então, nesse caso aqui, a gente pode dizer que está aproximadamente 0 graus, beleza? Porque tem gelo e tem líquido. Uhum. Então, quando a gente tem essa condição, a gente pode dizer que está aproximadamente 0 graus. Então, o bromo está a 0 graus.
Então, a 0 graus Celsius, qual é o estado físico do bromo? Líquido? Líquido, justamente, porque 0 graus Celsius é uma temperatura maior que menos 7, beleza? Que é o ponto de fusão. Então, se a menos 7 graus Celsius o bromo passa do estado sólido para o estado líquido, a 0 graus Celsius, que é uma temperatura muito próxima e posterior à temperatura de fusão, o bromo também vai estar no estado líquido. Beleza? Então, a alternativa é a letra? Letra E. Isso. Alguns colocaram, a maioria colocaram letra E. Ok? Alguém ficou com alguma dúvida? Não, agora eu consegui desenvolver. Professor, Foi a posso menina, falar? foi a menina que falou grego, que tinha falado grego? Sim, pode falar. Só repassando para ver se eu entendi. Se Tá. tá em equilíbrio, tá em zero. Isso, Como equilíbrio, posso mas tem que dizer? ser equilíbrio entre água líquida e água com gelo. Tá bom. Tem que ser E como o zero é maior que 7, ele tá líquido. líquido, Beleza. justamente. Ele só se tornaria gasoso maior que 59 graus, né? Isso. O professor, é possível ter a água em estado líquido e sólido na mesma temperatura? Sim. Uma das coisas que a gente vai fazer na próxima aula é o ponto triplo da água. Então, na temperatura de 0 graus Celsius, a gente tem os 3 estados físicos da água, que é sólido, líquido e gasoso. Pode ter uma condição de que tenha os três estados físicos no mesmo ambiente. E o que define essa transição, então? É aumentar ou diminuir a temperatura, então? Sim. Aí, se você diminui 0,1, 0,2 graus, se você está em zero e você diminui, Já era. já Já vai muda. solidificar. Ah, Já vai entendi. solidificar. Que loucura, né? O professor Legal, não né? tem aqueles gráficos, como é? Não sei explicar, não. Que uns parecem uns gráficos. Tem É mais sim. fácil de Então, ver. eu não quis assustar muito vocês e não trazer esses gráficos nessa aula, mas tem sim. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se... Não sei se é só eu, É isso mas daqui, ó. pelo. É tipo esse daí. Isso Aí, daqui. quando eu fui aprender, eu achei mais fácil de entender com esse negócio, sabe? Sim. Não sei. Aí na próxima aula a gente vai ver um pouquinho disso.